Fala, meus bons! E aí, galera, beleza? Hoje nós vamos continuar uma super aula sobre Idade Média e vamos falar um pouco sobre teocentrismo e a igreja no medievo. Vamos entender como era a relação dessas duas coisas com a sociedade medieval. Falando primeiro sobre teocentrismo, a palavra significa Deus no centro. Mas o que é esse teocentrismo? É a filosofia que apresenta Deus como razão de tudo e de todos os acontecimentos no cosmos. O Jacques Le Goff, um autor, ele chama isso de maravilhoso medieval. E o que era esse maravilhoso medieval? Vamos lembrar que esse teocentrismo é formado por duas coisas muito importantes. Pela fé cristã, ok? Lembra que depois do fim do Império Romano, a igreja cristã é a única instituição que sobrevive. E ela vai evangelizar, evangelizar é ótimo, né? Ela vai evangelizar todos esses povos que descerão para a Europa e tomarão conta desse território europeu. A fé cristã vai entrar em contato com as crenças desses povos que eram povos pagãos. Isso vai formar o que a gente chama de maravilhoso medieval. Então esse teocentrismo é muito mais do que apenas Deus no centro. É uma forma de entender o mundo, é uma forma de ver o mundo que aproxima a religião das pessoas. Essas pessoas, elas são religiosas na sua essência. E quando a gente fala de teocentrismo, nós não estamos falando só da imagem de Deus ou de Jesus Cristo. A gente está falando de anjo, a gente está falando da presença dos santos, da Virgem Maria. Tudo isso está no imaginário desse homem e dessa mulher que vive nesse período no medievo. E além dessas imagens cristãs, a gente está falando também de dragão, de fada. Isso que depois vai povoar as nossas histórias, os nossos contos de fada, que surgem justamente nesse momento e com a influência do teocentrismo. Mas como é que essa sociedade, ou por que essa sociedade se torna uma sociedade teocêntrica? Aqui a gente tem um papel importantíssimo da igreja. A igreja teve uma baita influência na formação intelectual dessas pessoas. Não imagina a igreja como aquela dominadora que domina o cérebro e a vida das pessoas. Não é dessa maneira. Mas claro que a igreja tinha uma influência muito grande na vida dessas pessoas. Como eu já comentei, foi a única instituição que continuou existindo com o fim do Império Romano muito bem consolidada e que vai avançando cada vez mais com sua influência em todos aqueles reinos bárbaros que invadiram a Europa. E de que maneira que a igreja vai estender a sua influência? Principalmente através do intelecto. Exatamente a igreja que vai educar essas pessoas. Então a educação desse povo se dava através principalmente da igreja. As pessoas, elas aprendiam a ler, aprendiam a escrever principalmente o latim através das sagradas escrituras, nas escolas monásticas e nas escolas catedráticas. Monásticas porque eram nos mosteiros, nos campos. Então aquelas pessoas que iam entrar no mosteiro, homens e mulheres, elas passavam por essa formação mínima que fosse nas escolas monásticas. E as escolas catedráticas eram mais localizadas nas cidades, onde as pessoas eram educadas, aprendiam a ler, aprendiam a escrever, e homens e mulheres iam a essas escolas. É daí justamente que vão sair também os artistas medievais, que nós vamos falar um pouco mais para frente. É daí que vão nascer os intelectuais da Idade Média. Mais para frente vai surgir uma importantíssima instituição, que é também fundada pela igreja, que são as universidades. As universidades vai ser uma instituição importante para formar o intelectual, o homem e a mulher intelectual do período medieval. Elas vão surgir nas cidades medievais com o renascimento dessas cidades e vão ser um importante local de aprendizagem e de produção científica. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho dessa relação da igreja e do teocentrismo. É justamente por essa influência da igreja na educação das pessoas que nós vamos ter a constituição de uma sociedade teocêntrica. Ou seja, não vai ser só a forma de olhar para o mundo,
Não é como conosco que separa a religião da vida civil, não. A religião, ela estava na vida das pessoas. Ela ajudava as pessoas a enxergarem o mundo. Era o óculos pelo qual essas pessoas viam o mundo. E isso formava também os seus comportamentos, isso formava também os seus anseios. Esse mundo teocêntrico abrangia muito mais do que simplesmente o significado da palavra Deus no centro. Nós vamos encerrar a nossa aula por aqui, mas a gente vai se ver mais adiante. Não esqueçam de beber água, de manter a carteirinha de vacinação de vocês em dia. Foi um prazer inenarrável encontrar vocês hoje. Tchau, tchau!